Meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Convido a você mais uma vez a nós meditar na palavra de Deus, meus irmãos, nesse momento. Vamos procurar entender, procurar pôr em prática e ver o que nós estamos ouvindo se está de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmão, nós temos de observar e examinar as Escrituras para que nós não seja enganado com os falsos pregadores e os falsos profetas. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no verso 2, tem uma palavra bastante lida por eles. Vamos ler que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Aí é um versículo bastante lido por as igrejas que existem por aí. Agora eu pergunto a você, a sua igreja é verdadeira? Você está mesmo cumprindo a lei de Cristo? Você está mesmo cumprindo a lei de Cristo? Vamos ver o que está dizendo lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 6, está dizendo assim. Vamos ler. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aí, irmãos, esta é uma verdade. Você está mesmo cumprindo a lei de Cristo? Esta é uma pergunta que eu faço para você. Vamos ler ainda lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, vamos ver. 1 Coríntios 4, 6 está dizendo assim: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendai. Ou significa não ir além do que está escrito. Aí, irmãos, aprendai de nós, não ir além do que está escrito. Aí, mais uma vez eu pergunto, a sua igreja verdadeiramente cumpre a lei de Cristo? Esta é a pergunta que eu quero deixar no ar para você. Vamos ler lá no livro de Tito, vamos para o livro de Tito. Tito 1 e o verso 16 está dizendo assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, aí, sendo abominável e desobediente, irrepreensível para toda boa obra. Aí, esta é uma realidade que a gente vê. Eu não estou falando de mim, eu estou falando o que está na Bíblia. O que está na Bíblia e o que eu vejo, o que eu ouço. Confessa que ama a Deus, que conhece a Deus, confessa que está seguindo a lei de Cristo, é um versículo muito lido por eles, mas nega com as obras. Como nega com as obras? Porque distorce a palavra, não prega o evangelho de Cristo, não obedece os ensinamentos de Cristo nem dos apóstolos, não acredita na Bíblia, porque se acreditasse na Bíblia, seguia o que está na Bíblia. Quando não segue o que está na Bíblia, é porque não tem o conhecimento e nem acredita na Bíblia. Agora, carrega a Bíblia, eu não sei para quê que vocês carregam a Bíblia. Eu estou falando a verdade. Porque quando se cumpre a lei de Cristo, prega o que está escrito, não distorce a palavra, não diminua a palavra, mas prega outra coisa, prega o seu próprio evangelho recheado de tanta coisa
Aí acha que está servindo a Deus. É um negócio, irmão, que eu queria entender por que motivo, mas a Bíblia nos deixa bem claro que os deuses desse século chegou ao entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por isso, meus irmãos, a gente tem que acreditar nos ensinamentos e o que está escrito na Bíblia, que a Bíblia não é mentirosa. Se a Bíblia for mentirosa, todos nós estamos pregando uma coisa em vão. Mas se a Bíblia é verdade, vamos pregar a verdade. Para que não venha enganar o povo. Vamos ler ainda lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 37. Vamos lá para a coisa. 1 Coríntios 14, 37 está dizendo assim. Vamos ler a palavra. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Aí, irmão, aí, mais uma vez, eu te pergunto, a sua igreja é confiável? Você segue mesmo a lei de Cristo? Você obedece mesmo a lei de Cristo? O apóstolo Paulo, irmão, ele é escolhido apóstolo dos gentios. Nós temos que seguir os ensinamentos de Paulo, porque Paulo seguiu os ensinamentos de Cristo. Ele mesmo está dizendo, essas palavras é mentirosa? Não é mentirosa, é verdade. Então, se ele é apóstolo escolhido dos gentios, nós temos que seguir os ensinamentos de Paulo. Agora veja, se você segue os ensinamentos de Paulo, quando você prega um evangelho que não é o evangelho que Paulo ensinou, irmão, vamos ter cuidado com essas igrejas que você está seguindo, porque você tem que examinar as escrituras. Tudo que Paulo escreveu é mandamento do Senhor. E tudo que essas igrejas aí pregam e faz, Paulo não escreveu e nem Jesus escreveu. Jesus disse, ide e faz discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo quanto eu mandei. Eles observam isso? Não, eles pregam o que é deles. E é isso que nós temos que ter muito cuidado. O próprio Jesus Cristo não ultrapassou a palavra, ele mesmo não ultrapassou, ele mesmo disse, eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento como falar. Agora é um versículo bastante lindo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É eles que lê esse versículo, chega, ronca o peito, mas nega com as obras. Assim está escrito no livro de Tito. Confessa que ama a Deus, pula, ronca, só falta explodir. Mas é tudo em vão, porque não prega um verdadeiro evangelho de Cristo, é desobediente e não creia num evangelho de Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos ter cuidado. Vamos fazer as coisas certas para que nós não venhamos perder a nossa vida eterna. É isso que eu quero passar para você, dando conselho para examine as Escrituras e procura entender e fazer a vontade de Cristo. Seguindo, é melhor, irmão, seguir o que está na Bíblia. Segue a Cristo, serve a Cristo. Se não há uma igreja verdadeira para você servir por perto, né? Segue a Bíblia dentro da sua casa, seguindo os mandamentos da Bíblia. É melhor do que você estar seguindo essas igrejas erradas, esses pastores que só querem dinheiro. Por isso, tenha cuidado. Vamos fazer as coisas certas. Fica na paz, que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, por da vontade do Senhor. Até lá!